30, número 30 e depois o último versículo, 37. Amém? Todos encontraram? Quem comprou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também, eu só não achei ainda. Vamos para o olho lá em cima. Amém? Essa é a leitura aqui. Lucas capítulo 10, versículo 30 e o versículo 37. Eu vou iniciar. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. O 37 disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Jesus, desde quando nasceu, antes mesmo de nascer, já tinha um propósito enviado por Deus para poder salvar a humanidade. Jesus não veio simplesmente salvar uma pessoa, ou a gente que está mais cheiroso, mais bonito, mas ele veio salvar todos aqueles que se encontram necessitados da presença do Senhor. Todos aqueles que de coração se entregarem a Jesus, ele veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Jesus não veio dividir nada, Jesus não veio dividir reinos, ele não veio dividir pessoas, ele veio juntar, porque ele mesmo fala que o reino dividido não pode subsistir em si mesmo. Jesus veio trazer a união, trazer a salvação e a retificação do homem para com Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e Deus, o pecado sempre separou o homem de Deus, e Jesus veio quebrar essa divisão e fazer-nos aproximar cada vez mais, rasgando o véu do templo e nos dando acesso direto a Deus por intermédio de Jesus. Deus mesmo falando que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida, e havia uma forma de aproximar dele, e Paulo fala que pela graça seriam salvos por meio da fé, e isso não vinha de nós, era o nome de Deus, e não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. E muitas vezes achamos que por mérito nós podemos adquirir a salvação, por mérito nosso nós podemos adquirir aquilo que Deus deu de graça, e por sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi alto preço pago na cruz. Qual foi o preço? O preço de sangue. Não tem como você pagar isso. E é de graça que Ele nos ofereceu isso, e é de graça que nós iremos alcançar isso pela misericórdia dEle. E nunca vai ser por mérito nosso, porque a graça que alcançou a nossa vida é um favor que a gente não merece. Nós teríamos nem como a capacidade de poder alcançar a salvação, nem fazer do nosso próprio sacrifício. Muitas pessoas falam que Jesus morreu em seu lugar. Jesus não morreu em seu lugar, porque o seu sacrifício não valeria de nada. E nós sabemos muito bem que quando era feito o sacrifício, na época antiga, o sacrifício tinha que ser um cordeiro limpo, sem manchas, e sem nenhuma marca e sem nenhum defeito. E nós somos defeituosos pelo pecado desde Adão. Então não era necessário, não seria suficiente o nosso sacrifício. Mas Jesus, Deus enviou Jesus, um cordeiro santo, sem mancha, sem mácula e sem nada, para poder salvar a humanidade, o pecado, e tirar essa divisão e quebrar essa barreira, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. A salvação foi para todos. Quando nós começamos a falar sobre esse episódio, muitos já conhecem a parábola do samaritano. No capítulo 9, um pouco antes disso, Jesus começa a conversar com aquelas pessoas ali, e na sua ida para Jerusalém, Jesus pretende descansar um pouco, passar por Samaria e descansar. Mas acontece um episódio muito interessante, quando Jesus pede para os seus discípulos ir até Samaria e pedir para aquelas pessoas que dessem guarita nesse lugar para que ele pudesse descansar. Eles negaram. Eles negaram guarita ao mestre. Eles negaram que Jesus pudesse pousar ali, e expulsaram Jesus daquele lugar, para que ele não pudesse parar ali, porque eles desconfiaram e sabiam que Jesus ia para Jerusalém, mas eles não quiseram receber, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E esse episódio é muito fácil de a gente recordar quando a gente encontra a história de Jesus com a mulher samaritana no poço. E ele fala, pois que os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque uns adoram no monte, outros adoram no templo de Jerusalém. E Jesus fala, uns adoram, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ele quebra esse paradigma e fala o seguinte: vocês me adoram, e vai chegar um tempo que aqueles adoradores não adorarão mais o templo, não adorarão mais o monte, mas me adorarão em qualquer lugar, mas em espírito e em verdade. Deus começa a quebrar isso, porque as pessoas acham que o reino de Deus é dividido.
E as pessoas acham que a salvação é só para aqueles que são mais bonitinhos, aqueles que estão na igreja todos os dias. Não, mas é para aqueles que entregam o coração, a alma e o espírito na presença do Senhor. Quando se aproximou, Jesus se aproximou dos discípulos, João e Tiago se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, eles negaram para você um lugar para você descansar. E eles fizeram uma proposta para Jesus. Falou: Senhor, você quer que a gente olhe desse fogo do céu para que consoma eles? E às vezes a nossa oração é assim. A gente tem desafetos, tem pessoas que não gostam de nós. Isso é mais comum do que qualquer a gente imagina. Tem pessoas que não gostam porque nós somos cristãos, e as pessoas entendem isso. Foi contado o testemunho, às vezes a pessoa chega lá glorificando a Deus, adorando a Deus, e se incomodam no mundo espiritual. E as pessoas que vivem nas trevas, elas vão se incomodar com isso e vão querer te aborrecer, vão querer te eliminar daquele ambiente. Mas quando Jesus está no nosso coração, o ambiente é transformado e a glória dele é manifestada. Os discípulos talvez não tinham entendido o ministério, o objetivo de Jesus. E Jesus não era destruir a humanidade, mas era salvar. Não era destruir almas, mas era salvar. Ele até usou exemplo de Elias, quando pegou os profetas de Baal, falou: desça fogo do céu e mate todos os profetas, para provar que Deus era Deus. Mas Jesus veio falando para eles: eu não vim destruir as almas, eu vim salvar. E eu falo para nós nessa noite: Jesus não vem destruir a vida de ninguém. Se você está enfrentando dificuldades, é para salvar a sua alma, preservar a sua vida, para poder levar você para o céu. Glória a Deus. Jesus não tem prazer nenhum em destruir ninguém. O prazer dele é salvar e buscar aquele que abre o coração para ele, aquele que se entrega realmente o coração para Jesus. E não é simplesmente a gente achar que nós somos bonitos, oramos, jejuamos, e isso não é motivo nenhum para se aproximar tanto assim de Deus, mas é pela misericórdia dele. A gente vamos se aproximar dele, nós oramos, mas se não for misericórdia e a nossa fé na graça salvadora de Jesus, nada disso valerá. Nós podemos orar 1 hora, podemos estar joelho aqui, calejar o joelho, mas se nós não formos conhecidos de Jesus, nada disso será diferente. Porque Jesus mesmo fala: muitos naqueles dias virão em meu nome, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos, nós louvamos, nós fizemos muitos sinais e maravilhas. E Jesus naquele dia fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você conhecer Jesus é importante, mas ser conhecido de Deus, de Jesus, te leva à salvação da sua alma. E a proposta daqueles diários, João, foi tão dolorida ao ouvido de Jesus. E ele falou: eu não vim destruir ninguém, eu vim salvar. Eu não vim destruir a alma desses homens, eu vim salvá-los. Porque ele já sabia que futuramente aquelas pessoas, os judeus iriam negá-lo. E ele mesmo fala que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e herdaram a promessa da salvação. No capítulo 10, Jesus começa a dar tarefas aos discípulos. Para quem conhece a história, sabe muito bem que Jesus não tinha apenas 2 discípulos, tinha muitos outros discípulos que ele formou. Muitas pessoas que realmente seguiam para fazer aquilo que ele fazia, para pegar o evangelho, levar boas novas, trazer salvação às pessoas. E ele começa a enviar os 70 discípulos. Além daqueles 12 que já tinha, ele envia 70 e fala: vão de 2 em 2. Jesus sempre se preocupava muito com a companhia que eles tinham. E não é diferente na nossa vida. Jesus se preocupa com a sua companhia, com quem você tem andado. E é importante saber com quem nós andamos. Se andamos com pessoas que nos levam para o caminho da salvação, isso sim é importante. Mas não se aproxime de gente que só quer destruir os seus passos, só quer aborrecer e impedir o seu caminho, fechar a porta para que você não alcance a salvação. Busque pessoas que te levem até Deus, para que a sua salvação seja garantida em Jesus. Ele enviou esses discípulos e falou para eles: eu vos envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Eles foram. E Jesus falou para eles: ó, vocês vão passar pelo caminho, não saúdem ninguém. Por quê? Por que não saúdem ninguém? Talvez Jesus está falando para eles: ah, vocês não têm que falar com ninguém. Não, porque o objetivo que Jesus tinha dado para ele, a meta que Jesus tinha dado para ele, o ponto crucial de Jesus é: falou, vocês vão para a cidade que eu daqui a pouco estarei lá. Porque eles precisavam preparar o coração daquelas pessoas, porque o Messias ia para aquelas cidades. Ele enviou aqueles discípulos para preparar aquilo. Falou: não se comuniquem com ninguém. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos,
Mas entenda uma coisa: meu nome vai com vocês. O meu nome tem poder para salvar, para curar, para libertar, para restaurar famílias e para colocar aquele que está enfermo de pé, aquele que está morto, ressuscitar. Porque é assim que Deus faz. E Jesus falou para eles: vão e não se distraiam no caminho. É muito comum para nós. Nós somos seres humanos. E às vezes qualquer coisa tira a nossa atenção. Qualquer coisa distrai a nossa atenção. E Jesus nessa noite está falando para a gente: não deixe ninguém distrair da sua atenção no meio do caminho. Continue fazendo aquilo que Ele te chamou. Não deixe ninguém roubar a tua atenção. Não deixe ninguém parar a sua fé. Continue firme, porque o caminho vai ser difícil, mas o resultado é garantido, porque é Jesus que prometeu. O mais interessante disso tudo, os discípulos foram e eles retornaram. Eles voltaram felizes. Eles foram como ovelhas no meio de lobos e voltaram felizes. Porque eles falaram: Senhor, nós ficamos alegres, porque pelo teu nome os demônios se submetem. Jesus falou uma coisa muito interessante para eles, que deixa para a gente um ensinamento muito grande. No retorno dos discípulos, Jesus deu poder a eles. Falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Jesus deu essa tarefa para eles. E eles voltaram tão alegres, com o coração contente, porque eles viram que aquele nome que eles carregavam tinha um peso tão grande que até os demônios se submetiam a ele. E ele falou o seguinte: não se alegrem, porque os demônios submetem a vocês pelo meu nome, mas antes se alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Pregar é importante, louvar é importante, mas ter um nome escrito no livro da vida é mais importante ainda, porque isso garante a nossa salvação, e não é por mérito nosso, mas é pela graça de Jesus que nos alcançou na cruz do Calvário. Assisti um episódio que eu achei muito interessante. Fizeram troféus semeadores de salvação, alguma coisa assim. E o objetivo desse evento era dar troféus para as pessoas, pregadores e cantores que tiveram destaque no meio gospel. E eu comecei a me perguntar sobre esse troféu como galardão humano. Porque se você recebe seu galardão aqui, logo o seu galardão aqui se cessa. Mas se você ajunta o seu tesouro no céu, lá ninguém consegue alcançar. O tesouro que você recebe aqui vai ficar aqui, mas aquilo que você alcançar no céu vai ficar guardado, para que quando você for, Jesus estará preparando tudo para você. Já tem preparado. E é uma coisa muito absurda, porque eu imagino os exemplos bíblicos. Qual foram os troféus dos homens que viveram na época de Jesus? Estevão foi apedrejado em praça pública. O troféu de Estevão foi esse, apedrejado em praça pública, e olhando para aquelas pessoas e falou: Senhor, não impute a eles esse pecado, porque talvez ele não sabia nem o que eles estavam fazendo, matando homens de Deus que foram levantados para pegar o Evangelho. Esse foi o troféu que Estevão recebeu. O troféu de João Batista foi a cabeça dele numa bandeja. Esse foi o troféu de João Batista. E as pessoas hoje em dia querem troféu, querem o seu nome ser exaltado, mas o nome de Jesus é mais importante do que o seu. O nome de Jesus é mais importante do que o seu título. O nome de Jesus é mais importante do que os lugares que você passa, onde você vai. O nome de Jesus é sobre todo nome, e todo joelho se dobrará. Mas as pessoas custam entender isso e acham que eu sou importante porque eu canto, porque eu prego. Eu não sou importante porque eu prego, mas importante é aquele que me chamou para pregar. Eu não sou importante porque eu falo de Jesus, mas importante é Jesus que morreu na cruz para me dar a salvação. Eu não sou importante porque estar aqui no domingo pregando talvez seja de muita gente, mas importante é aquele que me chamou, escolheu, me deu um nome, para que o nome de Jesus fosse glorificado por intermédio da minha vida. As pessoas perderam a sensibilidade.
facilidade no Espírito. E acha que receber troféu por fazer uma coisa que é sua obrigação. A própria Paulo fala: se nós fazemos aquilo que é ordenado, ainda somos considerados servos inúteis. Se nós fazemos aquilo que Jesus ordenou para a gente, nós somos considerados servos inúteis. E ainda você quer troféu por isso? Não, irmãos. O nosso troféu já está preparado no céu para a gente. O nosso troféu já foi pago com sangue na cruz do Calvário. A última gota de sangue que Jesus derramou foi o preço de sangue para nos dar nosso troféu na glória. E não é aqui na terra, porque aqui a traça e o ferrugem consome, mas o céu lá ninguém chega. Porque quem é o guardião dessa cidade é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, está sentado no seu trono e protege essa cidade para que ninguém roube nada lá. Não deixe que situações, ou que vanglória, ou que pessoas te tirem do foco. E eu volto a falar sobre o caminho. Porque às vezes nós distraímos o caminho porque aparecem situações dessas. E é muito comum, o ser humano é acostumado com elogios. Quem é que não fica feliz por receber elogio? Mas quando nós fazemos alguma coisa para Deus, no reino de Deus, para a glória de Deus, é para Ele a glória, não é para nós. Na volta desses discípulos, que Jesus falou, dando para eles a sentença, falou: eu vou enviar vocês, e vou dar poder para vocês para expulsar demônios, pisar, beber, coisa nojenta e não falar mal algum. E Jesus deu isso para eles de graça, não cobrou nada. E a única coisa que Jesus pediu é a fidelidade e a fé na graça que ia salvar a humanidade. Jesus veio quebrar paradigmas, veio quebrar divisões, porque Ele quer uma igreja unida e um corpo que vai subir. É a noiva, o corpo unido, membro nenhum vai subir separado, nós iremos subir junto, porque o nome de Jesus será glorificado por uma igreja santa, preparada por Jesus para encontrar com Ele nas nuvens. E na volta desses discípulos, Jesus fala para eles: vocês veem o que nem profetas e reis não viram nem ouviram. Vocês são bem-aventurados. Glória a Deus. Eles foram para aquele lugar como ovelhas no meio de lobos, voltaram felizes. E Jesus fala para eles: vocês viram o que nem profetas e nem reis viram. Vocês são bem-aventurados. O que Jesus fala? Vocês são bem-sucedidos. Mas eu sabia muito bem que o sofrimento que aqueles homens enfrentaram, discípulos, profetas enfrentaram, discípulos e apóstolos enfrentaram, não foi fácil para que o Evangelho chegasse até nós. E o troféu daqueles que receberam, e para a gente entender melhor, Paulo foi apedrejado, deixado quase morto. Esse foi o troféu de Paulo. E qual é o troféu que nós queremos hoje nessa noite? O troféu que eu vou falar para vocês que nós queremos essa noite é a glória de Deus ser manifestada na vida de cada um, e o nome dele sempre está sobre todo nome, e sendo glorificado hoje, sempre e eternamente. E não é só no momento, não é só no segundo, mas é todos os dias da nossa vida. Lembrar que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é autoridade, e nós estamos submetidos à glória dele. E nós entramos na parte do bom samaritano. Um doutor da lei chegou para Jesus e começou a questionar: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a salvação? É muito comum algumas perguntas desses livros. As pessoas querem talvez até combater Jesus, questionar Jesus, não para obter resposta, mas sim para achar Jesus uma falha. Mas Jesus era santo de toda a sua maneira. E um doutor da lei começou a questioná-lo e perguntou: como eu ia conseguir a salvação? Ele falou: você conhece o mandamento? Sim. Amarás ao Senhor, que é Deus acima de todas as coisas, e meu próximo mais Deus. Jesus falou: pois bem. E esse doutor da lei questionou Jesus, falou: quem é o meu próximo? É muito comum a gente tentar entender que o próximo é aquela pessoa que está mais perto, mas é bem diferente daquilo que a gente imagina quando Jesus começa a discorrer essa parábola. E ele usou a parábola. Certa vez um homem estava descendo pelo caminho, foi apanhado pelos salteadores, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele quase morto.
E de repente no caminho aparece quem? Um sacerdote passa pelo caminho. De largo, deixa o homem e vai. O sacerdote era aquele que intercedia pelos homens a Deus. Ouvia as petições, intercedia pelos homens a Deus. Mas ele não intercedeu para aquele homem que estava no caminho. Talvez porque ele não queria sujar as suas mãos, ou talvez porque ele estava indo para o templo fazer alguma oração, alguma coisa. E de repente passa um levita. O levita passou também, olhou para ele e continuou o caminho. O levita era aquele que cuidava das coisas do templo. Guardava, cuidava das coisas do templo. Estava sempre ali ajudando, auxiliando o sacerdote. E de repente veio um bom samaritano pelo caminho. Ele parou no meio do caminho, se aproximou, olhou para aquele homem e fez uma coisa inesperada. E para a gente finalizar aqui, esse bom samaritano, eu vou usar o exemplo como se fosse Jesus. Ele chegou, viu você caído no caminho, quase morto. Ele chegou perto de você, pegou o vinho que é representado o sangue dele, derramou sobre as suas feridas, pegou o óleo da unção, que é demonstrada a unção das nossas vidas para a preparação daquilo que ele tem preparado para nós. Ungiu-nos, colocou a gente no cavalo, levou até a hospedagem, pagou a dívida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele fez tudo isso, sarou as nossas feridas, curou, levou a gente para a hospedagem, pagou a dívida com preço de sangue ele pagou para que hoje a gente pudesse ter a salvação das nossas vidas. E para a gente finalizar, Jesus encerra essa parábola dizendo, conversando com aquele doutor da lei, falou: quem usou de misericórdia? O doutor da lei respondeu: o bom samaritano, aquele homem que estava passando. E Jesus falou para ele: agora você entende quem é o seu próximo? Seu próximo não é aquele que está perto, é aquele que você usa de misericórdia com a vida dele. O seu próximo não é aquele que está do seu lado, mas é aquela pessoa que você usa de misericórdia quando ela está necessitada de ajuda, e você é o instrumento de Deus para fazer a diferença na vida dela. E quando a gente passa de lado, e Deus está falando para nós essa noite: não passe de lado, pois você foi chamado para ser o instrumento de Deus e fazer a diferença na vida daqueles que confiam no Senhor, como você confia. Não deixe de fazer. E a Bíblia fala: tudo que vier na sua mão, faça conforme as suas forças. Porque para a cova que você vai, lá não tem trabalho, lá não tem nada que possa ser feito. E essa é a grande oportunidade de Jesus.